Bom, continuando aqui então nossa revisão de determinantes e matrizes, matriz inversa. Então hoje nós vamos falar esse vídeo sobre determinantes. Bom, determinante é um número que está associado à matriz, né? E carrega propriedades importantes dentro do sistema de matrizes e de todas as propriedades que carregam sistemas lineares, etc. Então, para uma matriz que tem apenas um número, né, uma matriz 1 por 1, só tem um número, o determinante é ele mesmo, né? Essa é a regra. Para uma matriz 2 por 2, os determinantes são definidos por matrizes quadradas, né? Apenas por matrizes quadradas. Então, basta apenas eu pegar a diagonal principal e multiplicar. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 4 menos 6, diagonal principal, multiplicação aqui, menos a diagonal secundária dá menos 2. Tem uma coisa que é interessante, já aproveitando aqui para fazer uma propriedade, falar sobre a propriedade, a matriz era 1, 3, 2, 4. Então, essa matriz tem esse determinante aqui. A gente acabou de calcular lá, né? 4, 6, né? Faço 4 aqui, 6, 4 menos 6 dá menos 2. Se eu trocar, por exemplo, tanto faz a linha ou a coluna, eu vou trocar aqui a linha, né? Vou trocar a segunda linha pela primeira linha. O que a gente vai ter vai ser 3 vezes 2, aqui 6, né? E aqui o 4. Então vai ser 6 menos 4, deu 2, ficou positivo. Se eu trocar qualquer linha ou qualquer coluna, né? Eu vou ter o mesmo determinante, só com um sinal trocado. Isso é interessante. Outra coisa interessante é, por exemplo, se você tiver tudo uma linha 0, ou a coluna, porque a gente vai fazer uma coluna, a coluna vai ser 0. Então, 1 vezes 0 vai dar 0. Aqui 0 vezes 2 vai dar 0. Né? 0 menos 0 dá 0. Você vai ter um determinante 0 se você tiver uma linha ou uma coluna toda de 0. Certo? Vou apagar isso aqui para a gente continuar falando de alguns detalhes lá do outro PDF. Ok. Para fazer determinante de matriz 3 por 3, a gente tem a regra de Sarri, que é basicamente pegar as duas primeiras colunas e repetir, e fazer essa mesma regrinha. Você pega aqui, ó, diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 3 dá 3, 0 vezes 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 1 vezes 2 dá 2. Aí soma todo mundo aqui das diagonais principais, deu 5. Aí faz ao contrário agora, para as secundárias. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Aqui tem um 0, então vai dar 0. A multiplicação desses caras aqui vai dar 0. Então a soma, cadê 1? Então 5 menos 1 dá 4. Tá? Para uma matriz genérica, a gente tem como fazer o determinante usando os cofatores. Então, na definição, o cofator relacionado ao elemento IJ é nada mais nada menos que menos 1 elevado a I mais J, naquela posição, vezes o menor. O que é o menor? Né? A gente vai fazer o cálculo dos menores a partir de um exemplo, tá bom? E o determinante seria basicamente pegar o elemento, escolher uma coluna ou uma linha e aí multiplicar o elemento pelo cofator e somando elemento cofator, pode ser, por exemplo, de uma coluna, né, fixa, e pegando ali cada elemento de cada linha e fazendo isso, ou então ao contrário, com uma linha fixa. E a gente vai ver linhas espertas que são melhores de fazer, ou colunas, né, para fazer isso, tá bom? Vamos pegar aqui esse cara aqui. Você podia calcular isso, serve de exercício, calcular usando a regra de Sarri, mas a gente vai calcular determinante usando
os cofatores, certo? Então, aqui, ó, o determinante seria... Eu vou escolher qual linha? Eu vou escolher a primeira linha. É ideal escolher que tem mais zeros, porque vocês vão ver que vai eliminar aqui alguns trabalhos, certo? Então, para escolher a primeira linha. Eu escolhi a primeira linha, vai ser o elemento da A11, esse primeiro elemento, multiplicado pelo cofator dele. E aí esse elemento aqui multiplicado pelo cofator dele e assim sucessivamente. Substituindo apenas por enquanto, né? O elemento vai ficar 1 aqui, né? Elemento A11 vezes o cofator dele, que eu não calculei ainda, vou calcular. Mas perceba que o zero, eu vou multiplicar pelo cofator, não preciso nem calcular o cofator. 0 vezes o cofator vai dar 0. Tá bom? Então, 1 vezes esse cofator aqui vai ficar o cofator. Então, eu tenho que calcular só o cofator 1 e o cofator 3. Olha que maravilha. Então, calcular o cofator 1 é menos 1, igual essa fórmula aqui, né? Menos 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, que são os índices aqui, ó. Certo? Vezes o determinante vezes o determinante da matriz menor aqui, né? Então, o que seria a matriz menor? Se é o primeiro elemento, eu vou cortar. Deixa eu ver, deixa eu repetir aqui. É 1, 1, 0, 1, 2 e 1, 0, 3. Então, eu vou, para esse elemento aqui, a matriz menor é o seguinte, eu vou cortar essa linha dele, a coluna dele e a linha dele. Então, vai me sobrar o quê? Vai me sobrar essa matrizinha aqui. Essa submatriz, certo? Então, eu vou calcular lá o determinante dessa submatriz, que vai ser 3 menos 0, que dá 3. Aqui é a mesma coisa para o outro elemento, que era um 3, então eu vou cortar esse e esse aqui. Vai ficar, eu vou cortar, cadê? Ah, não, desculpa, não era elemento 1, 3, é esse daqui, né? Obviamente. Então eu vou cortar isso aqui. Aí vai ficar 1, 1, 1, 2. Certo? Eu vou cortar a linha dele e a coluna dele. Vai só sobrar só essa matriz aqui. E aí deu 1. Aí você somou aqui, porque a multiplicação deu isso, deu 4. Tá bom? Então, para falar das propriedades, a gente vai usar aqui duas matrizes pequenas, uma com determinante igual a 2 e outra com determinante igual a 3, matrizes quadradas 2 por 2. Então, eu fiz aqui a soma entre as duas, já viu no vídeo passado. Eu fiz também a multiplicação entre as duas e a multiplicação por um escalar. Bom, se eu pegar essa matriz aqui, B, e transpuser ela, ela vai continuar com o mesmo determinante. Olha só, 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Se eu pegar a matriz de multiplicação entre essas duas matrizes e fizer o determinante, vai dar 50 menos 44, que dá 6, que é a mesma coisa se eu tivesse multiplicado determinantes em separado. Então, a determinante da multiplicação é a multiplicação do determinante. Isso não acontece na soma. Se eu pegar a soma aqui, ó, e fizer o determinante, o 18 menos 8 dá 10. É diferente de 2 mais 3, que é 5. Então, isso não vale para soma. Se você multiplicar a matriz A por um escalar, no caso, por exemplo, 3, né, você vai ficar com o seguinte, né? O A aqui era 3, 3, então multiplicar 3, vai ficar com 3, 3, 3, 9, né? 3, 3, 3, 9. Pegar o determinante disso, 27 menos 9, dá 18, que é a mesma coisa que eu pego 3 elevado, né? 3 elevado a quantidade de linhas, a quantidade de coluna, então faz 2, né? 3 elevado a 2 vezes o determinante. 9 vezes o determinante era 2, então fica 9 vezes 2, que dá 18 também. Se você, por exemplo, multiplicar só uma linha, por um escalar, você vai ter, né, uma linha. Então, é a mesma coisa que está aqui, né? Só que para n elevado a 1, né? Para n igual a 1, né? Então, ficaria 2 elevado a 1. Mas se você multiplicar só por uma linha, por exemplo, isso aqui vai dar 2, 2. Pegar o determinante, 6 menos 2 dá 4. É como se eu tivesse multiplicado o 2, o determinante,
da matriz A, que é 2, né? Certo? Então, quer dizer, como a multiplicação por um escalar, normalmente, né? A multiplicação por um escalar, ela pega toda a matriz, então você vai contar o número de 2, 3 ao quadrado, aqui no caso, vezes determinante. Quando é uma linha só, se você pegar uma linha e multiplicar por 2, por exemplo, você vai ter o determinante multiplicado por 2 também. Se eu trocar uma linha por outra, o que vai acontecer é que vai ficar com o sinal trocado. A matriz A é inversível, né? Até alguns usam invertível, mas é inversível. É inversível se existe um B, tal, uma outra matriz, tal que a multiplicação dela, das duas matrizes, vai dar a matriz identidade. Se a matriz possui inversa, ela é chamada de matriz inversível ou não singular. Se ela não admite inversa, ela é chamada de não inversível ou singular. Existe uma propriedade que diz que, né, um teorema, na verdade, que diz que a matriz é inversível somente se o seu determinante é igual a zero, é diferente de zero. Então, quer dizer, a matriz ela é inversível. Se ela é inversível, com certeza o determinante é diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, com certeza ela é inversível. Já mostra a importância do determinante. Para calcular a matriz inversa, tem uma formuletinha. Basta fazer a matriz adjunta, que é a transposta dos cofatores, dividido pelo determinante. Isso, na verdade, faz sentido ser diferente de zero, senão isso aqui ia explodir, né? Dividido por zero não dá, né? Tem que ser... Então agora a gente vai falar sobre a inversa. Bom, aqui outro exemplo. Lembra daquele primeiro exemplo que a gente deu, que dava o determinante dava 4, certo? A gente já tinha feito isso usando os cofatores. A gente vai fazer agora todos os cofatores dela, né? Então, aqui tem todos os cofatores, eu já expliquei como é que faz cada um. E se a gente fizer todos os cofatores, fica o seguinte, olha só. Então, a gente fez todos os cofatores aqui, ó. 3, menos 3, 1, 2, 2, menos 2, menos 1, 1, 1 e 1. Então, a gente vai colocar isso aqui e vai transpor. Então, transpomos. Então, deu a matriz adjunta. Então, agora a gente vai dividir essa matriz pelo determinante. A gente vai achar a matriz inversa. Então, um exercício é pegar essa matriz inversa e multiplicar por essa matriz para ver se vai dar a matriz de identidade. E tem que dar. Tem um macetinho aqui para matriz 2 por 2, que é a diagonal principal troca de posição, a diagonal secundária troca de sinal. Por exemplo, essa matriz aqui deu determinante 2, né? 2 menos 0, determinante é 2. Então fica 1 sobre 2. E aí a diagonal principal troca de posição e a diagonal secundária troca de sinal. E se você dividir, vai dar isso. É interessante porque para ser um cálculo ser mais rápido, você pode fazer também isso aqui, fica bem rápido também se você quiser. Também usando a matriz por fatores, mas não tem problema de você fazer rapidinho aqui usando esse macete. Bom, uma coisa interessante é que existem várias propriedades para a inversa e a gente vai usar bastante no decorrer do curso. Uma coisa interessante é, se eu transpor alguma matriz e pegar a inversa, a mesma coisa que eu estivesse pegando a inversa e transpor depois. Como é que eu provo que isso é verdade? Como é que eu provo que isso é verdade? Bom, quais são as propriedades de matriz inversa? Tem que usar a definição. Então, a definição é, se eu pegar, por exemplo, a matriz transposta e pegar a inversa dela, né, transposta e inverter, tem que dar identidade. Agora, se eu pegar, por exemplo, ela com a inversa transposta, vai dar identidade? Não sei. Será que vai dar? Não sei. Bom, a gente pode usar a propriedade de transposta que, se eu transpuser uma multiplicação de matrizes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transpor cada uma separado e inverter. E é isso que está aqui. Eles estão, quer dizer, eu quero juntar esse transposto aqui num só. Eu posso juntar, mas eu tenho que inverter esses dois aqui de posição. Só que A menos 1 vezes A vai dar a identidade. Então, a identidade transposta, vocês podem ver, vocês podem transpor aí, ela vai dar a própria identidade, né? É isso aqui, né? Por exemplo, 2 por 2.
Eu transpus 0, 2 por 2. Isso aqui vai ficar 1, 0, 0, 1. Mesma coisa, tá bom? Se A vezes B é igual à identidade, C vezes A também é igual à identidade, então é porque é a mesma matriz. Eu estou dizendo assim, ó, a matriz, se a matriz A for inversível, a sua inversa é única. Eu estou querendo dizer isso, tá bom? Então eu tô dizendo assim, ó, C é igual a B, isto é, as matrizes, se eu explicar tanto pela esquerda ou pela direita, vai dar o mesmo, mesma coisa. Bom, eu sei que as duas são igual à identidade, então igualei as duas. Certo? Aí depois eu multipliquei por C. Se eu multiplicar por C, olha só, usando a associatividade, eu sei o seguinte. Usando a associativa, eu sei o seguinte. Propriedade associativa é o seguinte. C vezes A, posso juntar. Mas C vezes A é a própria identidade, como eu tinha feito antes. E aqui também, C, eu multipliquei C pela esquerda. Então, C vezes A é a identidade também. Então, eu fico com a identidade vezes B e C vezes a identidade, que dá B igual a C. Então, se a matriz, isto é, se a matriz tiver um determinante diferente de zero, eu sei que ela possui uma inversa e que essa inversa ela é única. A inversa da própria matriz, isso é meio lógico, né? Mas se você quiser provar, é só botar aqui a inversa com a inversa dela, a inversa da inversa, e obviamente que vai dar é a mesma coisa. Esse cara daqui, né? É a inversa desse cara aqui. Então, é o próprio A. A inversa de menos 1 era o próprio A. Se eu pegar a multiplicação e inverter, é a mesma coisa que eu tomar as inversas, multiplicação das inversas, só que na ordem contrária. Parece muito com o transposto, tá bom? E a demonstração disso aqui é bem fácil, é só você, de novo, você usar a definição, né? A vezes B e a inversa D, que é A vezes B. E eu quero saber se isso aqui também vai continuar dando identidade, né? Se eu trocar, ao invés de eu colocar A vezes B elevado a menos 1, eu colocar B elevado a menos 1 vezes A elevado a menos 1. Vai dar continuador de identidade. Então você junta aqui os dois, ó. Opa, juntei. Associativo de novo, sempre presente. Vai dar identidade. Então sobra só as pontas A vezes A menos 1 da identidade. Então, beleza, tá checado. Então a última e muito interessante propriedade que a gente vai usar para frente no curso é que se você pegar a inversa e elevar a n, é a mesma coisa que você pegar a matriz e elevar a n e fazer a inversa. Isso é bem interessante. Vamos fazer aqui um exercício se, por exemplo, se B fosse igual a... Então, se B fosse igual a, imagina, supõe o seguinte, né? Uma propriedade que te aprovou, que A vezes B elevado a menos 1 é a mesma coisa que B elevado a menos 1 vezes A elevado a menos 1. Então, se B for igual a, por exemplo, o que vai acontecer? Bom, se B for igual a, olha aqui dentro vai ficar A vezes A, que dá ao quadrado, elevado a menos 1. E aqui vai ficar o seguinte, aqui vai ficar A elevado a menos 1, só que tudo isso ao quadrado. Então, para n igual a 2 foi provado, né? Para n igual a 2. Tá? Quer dizer, se eu elevar ao quadrado e inverter, é a mesma coisa que pegar a inversa e depois elevar ao quadrado. Agora, suponha que, por exemplo, B seja igual a elevado a menos 1, a n menos 1. Então, eu botei A vezes A elevado a n menos 1. Tudo isso inverso. E aqui eu substitui por B, né? A elevado a n menos 1 elevado a menos 1 vezes A menos 1. Se eu juntar esses dois aqui de dentro, isso aqui é 1, né? Então, eu vou somar esses expoentes aqui, vai dar elevado a n. Então, de um lado já apareceu o que eu queria. Do outro lado, eu posso usar exatamente essa propriedade de que eu posso juntar as inversas, só que eu tenho que trocar a ordem. Se eu trocar a ordem, vai aparecer quem? Esse cara aqui de novo, que é A elevado a 1, somado a n. Então, a gente fechou aqui uma pequena revisão aqui de matrizes e de determinantes. Se vocês quiserem
se aprofundar um pouco mais, vocês podem usar o livro do Anton, que é um livro muito bom, o livro do Boldrini, de álgebra linear, tá bom? Então, na próxima aula eu vou falar mais agora sobre especificamente vetores e as suas relações com matrizes, espaços vetoriais, etc.